Bom dia, quarto ano E. Vamos começar as nossas atividades de hoje. Meninos, hoje a nossa atividade, hoje a nossa aula, vai ser a página 171 e a página 172 da apostila de vocês. Antes de começar a explicar como que vocês vão fazer esses exercícios, eu quero falar para vocês que essa semana eu tive alguns imprevistos e eu ainda não corrigi as atividades que vocês me mandaram. Mas hoje à tarde eu vou corrigir tudo e já mando a correção para vocês, tá bom? Vamos lá. Essas atividades da aula de hoje ainda são sobre o assunto fração, né? Então, no primeiro exercício, nós vamos relembrar a metade. A metade é a fração mais comum que a gente aprendeu. Então, nessas atividades aqui, você vai pintar somente a metade de cada uma das figuras. Então, aqui, ó, metade da pizza, metade das flores, metade dos bombons e metade dos pirulitos, combinado? Em seguida, você vai escrever em forma de fração o número que indica a metade de cada figura. Então, vamos prestar atenção na pizza, né? Na figura 1, são duas partes, não são? Duas partes. E você pintou uma. Então, é o 1 em cima e o 2 embaixo. Aqui na segunda figura, quantas balas são? Bombons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando você for montar esta fração, o número 6 vai embaixo. E qual o número que vai em cima? A quantidade que você pintou, né? Que no caso é a metade. Qual que é a metade de 6? 3. Vamos aqui para a figura 4. Quantos pirulitos que tem? Não, desculpa, meninos, figura 3. Tem 8 flores. Então, quando você for montar a fração, o número de baixo vai ser 8. E o número de cima? O número de cima vai ser a metade de 8, que são quantas flores você pintou, que nesse caso são 4. E a figura 4, que é a figura dos pirulitos, vocês vão fazer sozinhos, tá bom? O que temos de fazer para calcular a metade? Meninos, para calcular a metade é simples, basta dividir por 2, ok? Então, vocês vão escrever aqui, devemos dividir por 2. Exercício de número 2. Pinte as figuras e complete as frações. Eu começo, você termina. Então, olha aqui, ó. Aqui eram duas partes, pintou uma parte. Então, uma parte de duas, né? Agora aqui temos uma, duas, três, 4 partes. Então, 4 partes. Quantas partes você vai pintar? Somente uma. Então, pintem somente uma. Agora aqui nós temos uma, duas, três, 4, 5, 6 partes. Então, embaixo da sua fração, você vai colocar o número 6. Quantas partes foram pintadas? Somente uma. Então, o número de cima da sua fração é o número 1. Aqui, 1/8. São 8 partes e você vai pintar somente uma. Aqui, 1/10. São 10 partes e você vai pintar somente uma. Essa coluninha aqui, eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, tá bom? Vamos agora para a página 172. A turminha da NetBill combinou de assistir um filme na casa da Aninha e a mãe dela preparou um bolo para as crianças. Tá aqui o bolo, né? O bolo foi dividido em 6 pedaços. Eles ligaram para a professora Laura, convidando-a para comer o bolo com eles. Bom, se a professora Laura vai vir, então nós temos que dividir o bolo em 7 pedaços. Só que a mãe e a irmã da Aninha também irão comer o bolo. Então, mais 2 pessoas. Então, o bolo foi dividido em 9 pedaços, né? Agora responda. Qual fração representa o pedaço de bolo? Um pedaço de bolo na figura 1. Então, aqui na figura 1, foram 6 pedaços divididos o bolo, né? Então, qual a fração que representa um pedaço de bolo na figura 1? É a fração 1/6. Por quê? Porque na primeira figura o bolo foi dividido em
em 6 pedaços. E na figura 2? Bom, na figura 2, o bolo foi dividido em 7 pedaços. Então, você vai colocar o número 7 embaixo, porque foi dividido em 7 pedaços, e o número 1 em cima. Por quê? Porque ele quer saber qual fração representa um pedaço de bolo. E agora, na figura 3, eu vou deixar para vocês pensarem, fazerem sozinhos, qual é a fração que representa um pedaço de bolo, combinado? Em seguida, agora, em qual situação o pedaço de bolo é maior? Nós temos aqui 3 situações. Somente os amiguinhos da NetBill iriam comer o bolo, a professora chegou para comer o bolo, a Aninha e a irmã e a mãe da Aninha também vão comer o bolo. Em qual situação aqui o pedaço de bolo é maior? Na primeira, na segunda ou na terceira? Por um acaso, alguém comeu mais bolo do que outra pessoa? Pensem e respondam. Assim que vocês terminarem, tirem uma foto e mandem a foto para a tia Letícia, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima aula.